Opa, recebemos aqui uma solicitação para gravar na nuvem. Então, vamos gravar na nuvem, vamos gravar no céu, vamos gravar onde for preciso, mas vai ficar gravado. É o seguinte, é, então, por que que Simão? Simão era inconstante, começava um projeto, terminava. Já aconteceu isso com você? Você ser ungido para liderança e lá na metade do caminho você desistir dela? Olha, pode contar comigo, isso aí fora. Esse era Simão. Esse era Simão, como a palavra de Deus nos diz. Ao que parece, Jesus Cristo mudou o nome de Simão para Pedro, dando ele o apelido de Pedro. Na verdade, Pedro é apelido e não nome, o nome é, Simão. O Senhor queria, ao acrescentar o apelido de Pedro, é como se o Senhor Jesus quisesse lembrá-lo sempre de quem ele deveria ser, uma rocha, e não do nome de batismo dele, que era inconstante e involúvel. Quando o Senhor Jesus mostra, então, olha, Simão, a partir de hoje você não será mais só Simão, você será Simão Pedro, era como se o Senhor Jesus estivesse querendo lembrá-lo de quem ele deveria ser, na verdade, uma rocha, e não Simão, o inconstante. Então, dali em diante, quando o Senhor Jesus muda o nome de Simão para Pedro, quando o Senhor Jesus chamava ele de Pedro, queria transmitir uma mensagem. Quando chamava ele de Simão, queria transmitir uma mensagem. Então, a forma como o Senhor Jesus tratava Simão, a partir do dia que ele acrescentou o nome de Pedro, o Senhor Jesus ia transmitir uma missão. Quando chamava ele de Simão, era uma missão. Quando chamava ele de Pedro, era outra mensagem. Olha, se o Senhor Jesus chamava ele de Simão, chamava Pedro de Simão, indicava que Simão estava agindo com a velha natureza. E se chamava ele de Pedro, estava elogiando ele. Era quem ele deveria ser. E nós vamos ver isso na Bíblia daqui a pouquinho. Se chamava ele de Simão, então lembrando ele da velha natureza. O homem inconstante, o homem que começa um projeto e não termina, um homem que não faz aquilo, ele se joga de corpo e alma no projeto, mas também é o primeiro a pular fora. Mas quando Jesus chama ele de Pedro, está dizendo: olha, Pedro, é assim que você deve ser. Quando então Pedro era chamado de Simão, volto a repetir isso, e quando o Senhor Jesus acrescenta o nome dele de Pedro e usa Simão e Pedro, Simão, a velha natureza, Pedro, a nova natureza. Simão, o inconstante, Pedro, a rocha. E quando Jesus chamava ele de Simão, estava lembrando ele que ele era simplesmente o homem da velha natureza. Se chamava de Pedro, era o homem que o Senhor Jesus queria que ele fosse, uma rocha. Então, Simão, o impetuoso, o impulsivo e precipitado, agora se torna Pedro, a rocha. Foi o apelido que o Senhor Jesus lhe deu. Então, dali em diante, o Senhor podia gentilmente repreendê-lo apenas chamando ele pelo nome de Simão. Toda vez que Jesus chamasse Simão, lembra em casa, e quem é casado vai entender muito bem, quando a mulher te chama pelo nome Renato Andrade dos Santos, lá vem bronca. Agora, quando te trata pelo nome carinhoso, aí está tudo tranquilo. Então, quando Jesus chamava Simão, é porque ele estava puxando a orelha de Simão. Olha, muda essa velha natureza, de impetuoso, de impulsivo e de precipitado. E quando chamava de Pedro, simplesmente estava elogiando ele. Sabe? Então, depois do primeiro contexto, do primeiro encontro de Jesus com Pedro, nós vamos ver alguns contextos. Todas as vezes que ele volta a ser chamado na Bíblia de Simão, por Jesus ou pelos outros evangelistas, é num contexto daquilo que era dele. Simão, aquilo que era dele. A Bíblia chega a dizer que, quando ele é tratado de Simão, está relacionando ele às coisas que era humana. Vou repetir isso. Todas as vezes que o Senhor Jesus e todas as vezes que alguns evangelistas se dirigem a Pedro como Simão, está se dirigindo a ele no contexto secular, no contexto meramente humano, naquilo que era de Pedro. E o que o Senhor Jesus está tentando dizer é o seguinte: ao acrescentar o nome de Pedro, que ele tem que deixar de ser meramente um ser, uma pessoa no contexto humano, mas tem que ser uma pessoa no contexto espiritual. Você vai encontrar na Bíblia, por exemplo, quando o Senhor Jesus se dirige a Pedro, a Simão no contexto secular, simplesmente diz a casa de Simão, a sogra de Simão, se dirige
que Simão era sócio de mais dois apóstolos, que era Tiago e João. Veja, quando ele é chamado de Simão na Bíblia, quando Pedro é chamado de Simão na Bíblia, é naquele contexto que era humano, secular. A primeira delas, a casa de Pedro, a sogra de Pedro, o barco de Pedro, a sociedade de Pedro. Nós vamos encontrar isso e depois eu vou compartilhar esse estudo com vocês para vocês terem ideia daquilo que eu estou querendo passar para vocês. Mas quando Jesus também chama, quando o Senhor Jesus também chama Simão, quando chama Pedro de Simão, o Senhor está querendo lembrar ele da velha natureza, do Simão antes de ser uma rocha, do Simão antes de ter um encontro com Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus, daí para frente, quando acrescenta o nome de Pedro, e se encontra com Simão e chama ele de Simão, está lembrando a ele da natureza não regenerada que ele tem. Olha, eu disse que quando Jesus usa Simão, só dizer Simão está puxando a orelha dele. Quando chama ele de Pedro, está elogiando ele como uma rocha. Então, quando Pedro pisa na bola, vamos assim dizer, Jesus chama ele de Simão. Quando Pedro pisa na bola, Jesus chama ele de Simão, trazendo a ele, lembrando ele da natureza não regenerada e que ele precisava mudar isso. Sempre que Pedro pecava em palavras, atitudes e ações, o Senhor chamava ele de Simão e não de Pedro. Sempre que Pedro começava a agir sobre a velha natureza, Jesus chamava ele de Simão. A Bíblia tratava ele de Simão. Vamos pegar um exemplo. Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. A pesca maravilhosa, que nós não vamos falar sobre ela, porque não vai dar tempo. A pesca maravilhosa. Quando o Senhor Jesus pede o barco de Simão, está lá na Bíblia, o barco de Simão, o barco que era de Simão, então as coisas humanas que eram de Simão, que ele tinha que abrir mão para viver um Pedro, a rocha. Então, quando o Senhor Jesus chega ali e pede a Simão o barco emprestado, o Senhor Jesus manda ele lançar a rede, você está lembrado? Olha o que a Bíblia diz, Lucas 5,5. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. Respondeu-lhe Simão, olha, o homem incrédulo, o homem duvidoso é chamado de Simão. Ah, senhor, nós trabalhamos a noite toda. Então, Simão lhe respondeu, não foi Pedro que respondeu, foi a velha natureza que respondeu, senhor, eu não acredito, trabalhamos a noite toda, eu sou um profissional e não vou lançar a rede de novo. Você lembra que uma vez que ele foi convencido de lançar novamente a rede, ele lança novamente a rede, seus olhos se abrem quando ele faz a pesca maravilhosa, e aí já em Lucas 5,8, olha o paralelo. Se em Lucas 5 ele não quer lançar a rede, demonstrando a sua incredulidade e relutância, ele é chamado de Simão. Mas quando ele obedece e diz, sob a tua palavra lançaria as redes, o verso 8 diz, e vendo isso, Simão, Pedro, prostou-se aos pés de Jesus. Então, a velha natureza de Pedro era da incredulidade e da relutância. Quando acontece comigo, com você muitas vezes. Então, ele estava dúvida, ele tinha dúvidas ainda. Mas no momento que ele acredita e que ele lança as redes e diz, sob a tua palavra lançarei as redes, ele já volta a ser chamado com o nome que o Senhor Jesus acrescentou. Verso 8, Lucas 5,8. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Simão Pedro. O Simão, quando ele duvida, é chamado só de Simão. Quando ele acredita, ele é chamado de Simão Pedro, o homem que é rocha. Então, vemos Jesus Cristo chamando Simão nos momentos mais cruciais de fracasso da carreira dele de Simão. Todas as vezes que Pedro pisa na bola, Jesus só o chama de Simão, apesar de tê-lo acrescentado o nome de Pedro. Veja, só citando o nome de Simão, Jesus já estava dando um puxão de orelhas nele. Há um detalhe interessante que quando Jesus precisava de repreender Pedro, Jesus Cristo repreendia Pedro.
Quando ele necessitava de repreensão, de exortação, de admoestação, o Senhor estava lá puxando a orelha dele. Vamos ver o seguinte? Olha só. O texto é Marcos capítulo 14, Marcos 14, 37 e 38, se você quiser acompanhar aí. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Marcos 14, 37 e 38. Para mostrar para você que quando Jesus quer puxar as orelhas de Pedro, ele não chama ele de Pedro, chama ele de Simão. Mas para quem entrou agora, o nome verdadeiro de Pedro é Simão Bajonas, ou seja, Simão, filho de Jonas. Quem acrescentou o nome de Pedro foi Jesus. João 1,42. Lembre, o nome de batismo, vamos assim dizer, de Pedro era Simão. Era Simão. O Pedro é apenas apelido que o Senhor Jesus deu a ele. O texto que nós vamos ler agora, para a gente entender isso talvez um pouquinho melhor, é Marcos 14, 37 e 38. Olha como o Senhor Jesus se dirige a ele. Simão, Simão, eis que Satanás os pediu para vos cirandar como trigo. Olha, quando Pedro pisa na bola, Jesus diz, Simão, Simão, esse Satanás os pediu para cirandar como trigo. É como se ele dissesse, Simão, você ainda tem uma velha natureza, muda de vida, você não é mais o Simão, eu te dei o nome de Pedro, agora você é uma rocha. É como se ele dissesse para mim, para você, olha, você agora é um crente, você não pode mais viver a vida velha. E outro ponto que o Senhor Jesus chama ele de Simão, está em Marcos, aí sim, Marcos 14, 37, 38, e chegando Jesus, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, por que você dorme? Você não pode vigiar nem uma hora? Vigiai e orai comigo, para que não entreis em tentação. Olha, Simão, você não... Eu disse para você, eu espero que você esteja entendendo. Simão, nome de batismo. Jesus acrescenta o nome de Pedro. Simão quer dizer impossível, a velha natureza. Pedro quer dizer a nova natureza, quer dizer a rocha. Aí Jesus vai para o jardim do Getsemane, Marcos 14, vai orar, e ele, quando volta, encontra o Simão fazendo o quê? Dormindo. Ele, Simão, você não pode orar nenhuma hora comigo. É preciso orar. Preciso orar. Jesus não chama de Pedro, porque o Pedro estaria orando, o Simão estava dormindo. A velha natureza nos faz dormir, a nova natureza nos faz orar. Então, veja só. Eu estou dizendo para você que nos momentos em que Pedro pisa na bola, Jesus o chama de Simão. Quando ele vai elogiar ele, ele chama ele de Pedro. Você há de perceber em outro texto, quando Jesus morre e ressuscita, volta para o céu, os apóstolos voltam a pescar no mar da Galileia, não é isso? Aí, quando o Senhor Jesus vai buscar ele de volta, Pedro e os outros discípulos de volta, depois de Pedro ter negado Jesus, depois de Pedro ter amaldiçoado, ele praguejou, a Bíblia diz que ele praguejou, ele volta para o mar. E o Senhor Jesus vai lá no mar buscar. E ele se dirige a ele com Simão. João capítulo 21. Olha, quando a natureza velha se manifestava em Pedro, Jesus simplesmente dizia que ele era Simão, o impetuoso, o impulsivo, o afoito, aquele homem que não mudou de vida. Mas quando chamava ele de Pedro, era um homem transformado. João capítulo 21, Jesus pergunta 3 vezes para ele, Simão, filho de Jonas, você realmente me ama? Ele não pergunta a Pedro, você me ama? Por que ele pergunta Simão e não Pedro? Porque o Pedro deveria ser pescador de homens. Mas Simão volta ao mar e vai pescar peixes depois de ter abandonado as redes. Olha só, todas as vezes que você pisa na bola, todas as vezes que você erra, Jesus vai te lembrar da sua velha natureza. O Espírito Santo de Deus diz para você, olha, você não pode fazer isso. Jesus Cristo mostrou isso na vida de Pedro de uma forma tão clara. O Simão era impetuoso, o Pedro era rocha. Mas todas as vezes que Pedro pisava na bola, Jesus só o chamava de Simão, impetuoso, afoito, a sua natureza ainda não mudou. Quando chamava de Pedro, o elogiava.
Quando Pedro volta ao mar da Galileia, Jesus Cristo chama Simão, filho de João, você realmente me ama? E por 3 vezes ele faz essa pergunta. Simão, filho de João, você realmente me ama? Simão, você me ama? Simão, você me ama? E das 3 vezes ele afirmou o amor. E há uma coisa interessante. Em João 21, é a última vez que Jesus Cristo chama Pedro de Simão. O paralelo foi a morte e ressurreição e o Pentecostes. Quando Jesus vai a João 21, é a última vez que ele chama Pedro de Simão, o impetuoso, o afoito, o violento, a pessoa que fazia promessas e não cumpria. Pedro parece ser sepultado. O Simão parece ser sepultado ali em João 21. Porque Jesus disse: se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. O resumo dos resumos. Pedro, por muitas vezes, exatamente como eu e você, carnal e espiritual. Ele era às vezes Simão e às vezes era Pedro. Mas mesmo assim, Jesus Cristo vai transformá-lo no maior apóstolo de todos os tempos. É isso que Deus está tratando comigo e com você, para que a gente deixe a velha natureza e venha para a nova natureza. Que a gente deixe de ser Simão, o impetuoso, o violento, aquele que começa um projeto e não termina, e seja como Pedro, aquele que é a rocha, aquele que vai fazer uma grande liderança para o Senhor nosso Deus. Vamos ver mais um pouquinho sobre Pedro. Pedro tinha como profissão, Pedro tinha como profissão, Pedro tinha como profissão a pesca. Ele era pescador profissional. Ele era de uma cidade chamada Betsaida, mas depois ele morou em Cafarnaum. Pedro era casado, diferentemente do que muita gente pensa. Lucas 4:38 diz que Jesus visita a casa da mãe da esposa dele, da sogra dele. Então, Pedro não foi o primeiro papa. Pedro era casado. Pedro tinha filhos. Paulo chega a dizer, o apóstolo Paulo chega a dizer em 1 Coríntios 9:5, o apóstolo Paulo chega a dizer que Pedro até levou a esposa dele para uma viagem missionária. 1 Coríntios 9:5. A Bíblia não diz o nome dela, mas ela era uma missionária. 1 Coríntios 9:5. Pedro era casado, Lucas 4:38. Ela participou pelo menos de uma viagem missionária com Pedro, 1 Coríntios 9:5. Eu e você sabemos que Pedro era o líder dos apóstolos. E eu disse lá no início que ele, das 4 listas que é apresentado dos apóstolos em Mateus, Marcos, Lucas e Atos, Pedro aparece em primeiro lugar. Mas quero te chamar a atenção para um detalhe. E esse detalhe é muito importante. A palavra de Deus nos diz em Mateus 10:2, Mateus 10:2, começa dizendo assim: ora, o nome dos 12 apóstolos são esses. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro. Achei na sua Bíblia, pode achar, como está fazendo a Bianca. É bom que você esteja com a Bíblia. É bom que você acompanhe conosco com a Bíblia. Pedro aparece em todas as listas dos evangelistas e de Atos como o primeiro da lista. Mas quero chamar a atenção para Mateus 10:2. Ora, o nome dos 12 apóstolos são esses. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro. Primeiro, Simão. Vamos pegar a palavra primeiro, que está aí nesse texto, de Mateus capítulo 10, verso 2. Nesse versículo, o termo grego protos quer dizer primeiro. E não sugere simplesmente que Pedro era o primeiro da lista, mas sugere que Pedro era o chefe, que Pedro era o líder dos apóstolos. Vou repetir isso. Apesar de eu ter dito que Pedro aparece em primeiro lugar em todas as listas dos apóstolos, já em Mateus capítulo 10, verso 2, textualmente diz: ora, o nome dos 12 apóstolos são esses. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro.
Então, eu disse que a palavra traduzida para primeiro aqui, Mateus 10:2, é do grego protos e significa chefe e líder de um grupo. Então, a própria Bíblia deixa registrada que Pedro era o líder dos 12 apóstolos. Não era o primeiro na lista, simplesmente, era o líder dos 12 apóstolos e liderava ele. E sabe, vamos encontrá-lo o tempo todo falando em nome dos 12. Vamos encontrá-lo o tempo todo na Bíblia, tomando a frente de qualquer coisa. Ao que nos parece, a personalidade de Pedro era verdadeiramente o de um líder dominante. Naturalmente, Pedro nasceu com essa personalidade dominante na vida dele. E o que o Senhor Jesus vai fazer, ele já nasceu como líder. O que o Senhor Jesus vai treiná-lo para ser um líder de verdade. Você já viu que tem pessoas que dizem assim? Há pessoas que dizem assim: eu nasci assim, não vou mudar. Não é isso? Olha, com Jesus Cristo você tem que mudar. Você tem que mudar o seu jeito de falar, de andar, de viver. Você tem que mudar. O Senhor Jesus, ao escolher Pedro e colocá-lo como líder dos apóstolos, muda o nome dele de Simão, o inconstante, o violento, o afoito, para Pedro, a rocha. O que o Senhor Jesus está fazendo conosco aqui nesses domingos é nos fazer uma rocha, um líder transformado, um líder regenerado, um líder de verdade. Então, há uma coisa interessante que nós precisamos verdadeiramente entender aqui. O próprio Senhor Jesus escolheu Pedro para ser salvo. Quem escolheu Pedro para ser salvo foi Jesus. Ele escolheu ele para ser discípulo, escolheu ele para ser apóstolo, escolheu ele para ser líder. Deixa eu recapitular um pouquinho, para você entender. Eu espero que o Espírito Santo de Deus te ensine a entender isso. O Senhor Jesus tinha uma multidão de pessoas. Desses, ele depura e forma os discípulos. Dos discípulos, ele depura mais ainda e forma os 12 apóstolos. Aí ele depura mais os 12 apóstolos e escolhe 3 para estar com ele: Pedro, Tiago e João. E dos 3, ele escolhe um para liderar todos. Você percebe que o Senhor Jesus só precisa de uma pessoa, que o Senhor Jesus só precisa de você. Ah, mas apóstolo, ele precisa de mim, ele não precisa do senhor, não precisa da Bianca, não precisa do Joaquim, não precisa do Pedro. Eu estou dizendo que ele precisa de você. Porque você vai se juntando com outro e vai fazer essa grande obra que é a obra do Senhor nosso Deus. Você conseguiu entender? De uma grande multidão, Jesus depura e forma os discípulos. Dos discípulos, ele faz 12 homens. Dos 12 homens, ele escolhe para estar no círculo de intimidade dele, Pedro, Tiago e João. Mas de todos, ele escolhe Pedro, Mateus 10:2, para ser o líder de todos eles. E ele vai pegar, para ser o líder de todos eles, o mais afoito. Ele vai transformar Simão, o afoito, em Pedro, a rocha. É isso que ele está fazendo conosco aqui nesses manhãs de domingo. Nós não podemos ser como Pedro, ou melhor, nós não podemos ser como Simão, que nós começamos um curso como esse e a gente para na metade do caminho. Nós precisamos ser como Simão, me digo, nós precisamos ser como Pedro e permanecer como rocha. Então, desse modo, quando nós olharmos para Pedro, nós vamos perceber que Deus constrói um líder. Deus constrói um líder. Deus constrói um líder. Pedro não nasceu, ele nasceu com a personalidade de liderança, mas ele era tão afoito, tão bravo, tão violento, que até cortou a orelha de Malco, tá lembrado? Jesus disse: não, guarda, espera aí, guarda essa espada. Guarda Pedro, guarda a espada, guarda Joaquim, guarda Edson, guarda Thaís. A gente é afoito demais para falar. Quando ele corta a orelha de Malco, o que o Senhor Jesus está querendo dizer: olha, ei, guarda a espada, meu filho. Você agora não é mais Simão, não, agora você é Pedro. Simão pega a espada. Jesus: Pedro, guarda a espada. Então eu e você precisamos aprender a guardar a espada. Ah, qual a espada que nós devemos guardar muitas vezes? Que ela é a primeira a falar, como Pedro, né? Pedro era o apóstolo que falava demais. Jesus: calma aí, você não vai ser mais Simão, não. Você fala demais. Você vai ser Pedro. Você vai aprender a paciência. E nós vamos ver que ele aprendeu isso. Jesus constrói um líder. Ele passa 1 ano e 6 meses trabalhando para construir um líder chamado Pedro.
Olha só, o nome de Pedro é mencionado mais de qualquer outro nome nos evangelhos. Nenhum nome é mais mencionado nos evangelhos do que o nome de Pedro, a não ser, é claro, o nome de Jesus Cristo. O nome do Senhor Jesus é o mais mencionado nos evangelhos. Mas depois do nome de Jesus Cristo, o nome mais mencionado é Pedro, Simão ou Pedro. Mas presta atenção. Ninguém fala com tanta frequência quanto Pedro nos evangelhos. Pedro é o apóstolo que mais conversa com Jesus, que mais se dirige a Jesus. Mas, por outro lado, nenhum discípulo é mais repreendido com tanta frequência como Pedro. Foi o que mais falou, é o nome mais citado, mas também foi o mais repreendido pelo Senhor Jesus. Você consegue entender? Por que eu levo bronca de vez em quando, você me diz? Por que meu pastor me dá bronca? Porque Deus está transformando Simão em Pedro. Deus está transformando você na nova natureza. Deus está construindo um líder através de você. Mas por que todo mundo me persegue? Porque Deus está talhando você para deixar de ser Simão, o afoito, o violento, para ser Pedro, a rocha, um líder que vai mudar a história da vida de tantas pessoas. Ninguém confessou a Cristo com tanta ousadia como Pedro. Ninguém reconheceu o senhorio de Cristo como Pedro. Mas, por outro lado, Pedro foi o que mais, ou melhor, Pedro foi o único que negou verbalmente Jesus na Bíblia. Foi o único que a Bíblia diz que ele negou Jesus. Foi o único que diz que ele traiu Jesus. Ele traiu ele em público. Mas ninguém é louvado. Por outro lado, nenhum dos apóstolos é tão louvado e abençoado por Cristo como foi Pedro. Presta atenção. Aqui vai um detalhe. Eu disse que Deus estava construindo Pedro como líder. Repreendia, foi o apóstolo mais repreendido, que o Senhor Jesus mais puxou a orelha, mas foi o único dos apóstolos que o Senhor Jesus se dirige a ele, literalmente chama ele de Satanás. Ei, espera aí, Jesus não está construindo um líder? Jesus Cristo agora é o único dos apóstolos que ele se dirige e chama ele de Satanás. O Senhor tinha coisas mais duras a dizer para Pedro do que qualquer dos outros discípulos, sabe? Mas tudo isso contribuiu para fazer Pedro o líder da igreja. O primeiro, como está Mateus capítulo 10, verso 2, que nós vimos ainda há pouco, o Senhor Jesus disciplina, o Senhor talha ele, o Senhor puxa a orelha dele, o Senhor chama ele de Satanás, o Senhor disciplina ele duramente para transformá-lo no líder da igreja. Ao longo dos anos, e nós vamos estudar daqui para frente, Deus tem te treinado para ser maior do que você pensa que Deus te chamou para ser. Sabe? Tudo isso, as repreensões, as durezas, tudo isso. Eu estou vendo os irmãos mandarem mensagens aqui, irmãos, mas tudo isso eu vou estudar no decorrer do texto, tá bom? Pode ficar tranquilos. Vamos com calma. Só fique com aquilo que está sendo oferecido agora, tá bom? Agradeço pelas contribuições, mas vamos ficar com aquilo que está sendo oferecido agora. Senão você não vai entender o que Deus quer fazer da sua vida. Olha só, quando Jesus repreende ele com essa dureza toda, o Senhor está fazendo, desejava que ele passasse de ser Simão, que é o nome verdadeiro dele, para Pedro, o nome que Jesus Cristo deu para ele. Deus toma um homem comum como Pedro, com a personalidade ambivalente, duvidosa, inconstante, insubmissa, e transforma ele num líder firme como uma rocha. Vou repetir. Talvez você que está entrando agora não pegou o início da aula, por isso que é importante você entrar e pegar o início da aula. Eu disse que o nome de batizado de Pedro é Simão, Simão Bajona, Simão filho de Jonas. Quem acrescentou o nome dele de Pedro foi Jesus, João 1,42. Quando Jesus chama Simão de Simão, é porque ele pisou na bola, ou quando ele está vivendo só a vida dele.
mas Jesus chamou ele para ser um pescador de homens e transforma, acrescenta o nome dele de Pedro. Pedro é um apelido. Então, o Senhor Jesus está treinando ele. Deus tomou um homem comum como Pedro, com a personalidade ambivalente, inconstante, insubmissa, e transformou ele num líder como uma rocha. Transforma ele de Simão em Pedro. Ele se transformou, o Senhor Jesus transformou Pedro no maior pregador dentre os apóstolos, em todos os sentidos. Ele foi a figura dominante em todos os 12 primeiros capítulos de Atos Apóstolos. Depois você vai meditar na Bíblia. Jesus transforma esse homem ambivalente, inconstante, insubmisso, afoito, violento, transforma ele num líder firme como a rocha, o maior pregador dentre os apóstolos, em todos os sentidos, a figura mais dominante nos 12 primeiros capítulos de Atos Apóstolos. E ele fala, exatamente ali nos 12 primeiros capítulos, que fala quando o Senhor Jesus cria a igreja. Então, vemos na vida de Pedro, 3 elementos chaves que fazem parte da constituição de um verdadeiro líder. Vemos em Pedro 3 elementos chaves que fazem de Pedro um verdadeiro líder. A matéria-prima certa, as experiências de vida certas e qualidades de caráter certas. Vou repetir. Vemos na vida de Pedro 3 elementos chaves que fazem parte da constituição de um verdadeiro líder. Aquilo que nós estamos conversando aqui nesses domingos pela manhã, e estamos conversando naquilo que Deus quer te transformar. Deus encontrou em Pedro a matéria-prima certa, as experiências de vida certas e as qualidades de caráter certas. Matéria-prima certa, experiências de vida certas e qualidades de caráter certas. Pois bem, vamos ver isso então? A matéria-prima do verdadeiro líder? Algumas pessoas, alguns estudiosos, quem gosta de ir à Bíblia e falar sobre liderança, algumas pessoas dizem que talvez exista alguma controvérsia entre a liderança ser inata ou adquirida, ou seja, nós nascemos com ela ou ela é adquirida ao longo da vida. Bem, o Pedro é o forte argumento em favor daqueles que nascem líderes, nascem com os dons certos, mas que devem ser moldados e transformados. Você que está aqui comigo nessa aula hoje, Deus te chamou para ser líder. O que Deus está fazendo nesses dias é moldar e transformar o seu caráter, como ele mudou de Pedro, de Simão para Pedro. Então, eu só vou falar da primeira parte. Há certas características em Pedro que nasceram com ele. Elas já eram dele. E só foram potencializadas por Jesus. Nós nascemos com todas as ferramentas que Deus quer que a gente tenha. O que ele quer é que a gente seja treinado e transformado. Sabe? Pedro, então, tinha algumas características que fazem parte do verdadeiro líder. A matéria-prima do verdadeiro líder. Então, a primeira delas é a curiosidade. Todo líder, todo cristão verdadeiro, mas especialmente os líderes, você que é pastor, presbítero, evangelista, você que lidera criança, adolescente, jovens, você que não fazia nada para Deus, mas vai fazer a partir depois dessas aulas, a primeira característica que um líder construído por Deus tem que ter é a curiosidade. Nós precisamos ter uma curiosidade insaciável. Precisamos ser famintos por respostas. Nós não podemos contentar em viver com aquilo que nós não sabemos. Nós não podemos contentar em viver com aquilo que nós não sabemos. É por isso que a escola bíblica é importante, os cultos de estudo bíblico às quinta-feira é importante, essa aula que nós estamos tendo aqui é importante, sabe? Todos nós precisamos de respostas, sabe?
O bom líder, aquele que quer ser usado por Deus, ele faz uma pergunta atrás da outra. Desde que nós somos crianças, você se lembra? Você fazia tanta pergunta uma atrás da outra. Quem tem filho hoje, pergunta e faz pergunta de todo jeito. Isso está mostrando um espírito de liderança. Então, no relato dos evangelhos, Pedro faz mais pergunta do que todos os outros apóstolos. Ele tinha curiosidade. Pedro pedia explicação a respeito de tudo. Quando ele não sabia as parábolas, ele queria entender. Senhor, me explica isso. Mateus 15, 15. Foi Pedro também quem perguntou quantas vezes devemos perdoar quem pecar. Foi Pedro também quem perguntou para o Senhor Jesus, e nós deixamos tudo, o que será de nós? Foi Pedro quem perguntou acerca da figueira que secou. Foi Pedro quem fez pergunta acerca do Cristo ressuscitado. Então você veja, o líder tem que ter curiosidade. Ele tem que querer aprender cada dia mais, mais, mais. Ele está na escola bíblica, ele está num curso como esse, ele está aprendendo. E Pedro, então, foi ele que pergunta: Senhor, nos explica as parábolas. Foi Pedro quem perguntou: Senhor, o que será de nós se deixamos tudo? Quantas vezes devemos perdoar? Senhor, é a figueira que secou. Foi ele que perguntou sobre o Cristo ressuscitado. Ele sempre quis saber mais. Ele sempre quis entender melhor. Esse tipo de curiosidade é o elemento fundamental do verdadeiro líder. A segunda característica que Jesus encontrou em Pedro, a primeira foi curiosidade. Ele queria saber mais e mais. Ele queria respostas. Ele queria explicações. Explica-nos as parábolas. Senhor, até quantas vezes devo perdoar? Senhor, nós deixamos tudo, o que será da gente agora? E a figueira, Senhor, que o Senhor amaldiçoou, secou. Ele está sempre querendo saber mais. Explica sobre tudo isso. A segunda característica que Jesus encontrou em Pedro, encontra no verdadeiro líder, é a iniciativa. A primeira é a curiosidade. A segunda, a iniciativa. O líder precisa ter motivação. E é interessante que a palavra motivação para os gregos quer dizer ter um Deus dentro de si. E nós temos um Deus dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Então, a segunda coisa que Jesus encontrou em Pedro foi iniciativa. E o líder precisa ter iniciativa, motivação, ambição, energia de sobra para fazer as coisas acontecer. E Pedro não fazia apenas perguntas. Ele também era o primeiro a responder as perguntas. Ele é o primeiro a falar, mas também o primeiro a responder as perguntas com Jesus Cristo. Com frequência, é interessante isso, com frequência Pedro avançava com ousadia, até mesmo onde os anjos temiam pisar. Pedro era de iniciativa sem tamanho. Quando Jesus Cristo pergunta: quem diz o povo ser o filho do homem? O que ele responde? Tu és o Cristo, filho do Deus vivos. As respostas foram várias. Enquanto os outros apóstolos estavam pensando em que responder, Pedro já respondia. Lembra quando você estudava na escola, a professora perguntava, você ficava com medo de responder e não respondia? Pedro não tinha dúvida. Perguntou: quem tu és? Ele disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele era o primeiro a falar, mas também era o primeiro a responder. Sabe? Essa é uma característica essencial aos grandes líderes. Ter iniciativa. Ter iniciativa. Às vezes ele teve que voltar atrás. Às vezes Pedro teve que retirar o que havia falado. Teve que retratar enquanto foi repreendido. Mas o fato é que Pedro estava sempre disposto a agarrar as oportunidades com unhas e dentes, e o que o marcava como um verdadeiro líder. Pedro tinha iniciativa. Se ele tinha que voltar atrás, ele voltava. Se tinha que pedir perdão, ele perdia. Mas ele não perdia as oportunidades que Deus lhe dava. Essa oportunidade que Deus tem te dado na igreja de liderar crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, cantar, pregar, adorar, limpar o chão da igreja, não importa o que seja. Agarre com unhas e dentes. Pedro tinha iniciativa. Ele queria sempre avançar. Queria aprender o que não sabia. Queria compreender o que ainda não compreendia. Aproveitava cada oportunidade para avançar, como se fosse a última oportunidade. Pedro não era passivo. Pedro não esperava que os outros fizessem, ele fazia.
E quando Pedro foi treinado, ele tomou a iniciativa lá em Jerusalém, está lembrado? Em Atos capítulo 1. Qual dos apóstolos pregou depois de cheio do Espírito Santo? Foi ele. Ele tomou a iniciativa. Ele foi lá e pregou com muita ousadia no poder do Espírito Santo de Deus, e de uma única vez ele ganhou quantas vidas? 3.000 almas para Cristo. Então, Pedro tinha curiosidade, queria aprender mais e mais, queria saber a resposta de tudo. Me explica, eu quero saber, me explica, eu quero saber. Segundo, ele tinha iniciativa. Quantos outros não faziam, ele ia lá e fazia. Todos foram cheios do Espírito Santo em Pentecostes, mas foi ele que foi lá e pregou, tomou a frente. E a terceira característica que Jesus Cristo viu em Pedro foi o elemento para a matéria-prima que constitui um verdadeiro líder: o envolvimento, o envolvimento. Primeira característica que o Senhor Jesus viu em Pedro, curiosidade. Segunda, iniciativa. Terceira, envolvimento. E o Senhor Jesus viu em você. Você acha que você está nessa aula aqui comigo porque você quis? Não, porque Jesus se falou. Olha, apóstolo Renato, treine esse povo para que eles sejam líderes na igreja local, para que eles sejam líderes na sociedade, para que eles sejam líderes no trabalho, para que eles sejam líderes onde quer que eles estejam. Mas treine, modula. Jesus está te construindo como um líder. Terceiro, então, aspecto é o envolvimento. O líder não fica de longe. Ele lidera os soldados na guerra. O verdadeiro líder vai à frente indicando o caminho. O verdadeiro líder vai à frente indicando o caminho. Ele entra na batalha antes dos seus liderados. É o primeiro a chegar na igreja, é o primeiro a orar, é o primeiro a evangelizar, é o primeiro em tudo na igreja, é o primeiro a chegar, é o último a sair. Ele tem envolvimento, ele se envolve. Como Pedro, ele tem curiosidade, ele tem iniciativa, mas também ele tem envolvimento. Olha só, o exemplo, hein? E nós vamos encerrar com esse aqui hoje, dessa questão de envolvimento. Quando o Senhor Jesus está andando sobre as águas do mar, quando o Senhor Jesus está andando sobre as águas do mar da Galileia, eu te pergunto, qual foi dos discípulos que desceu do barco? Pedro, né? Só ele. Os outros ficaram com medo lá dentro do barco. Não tem isso. A gente tem medo de sair na rua para evangelizar, a gente tem medo de tudo. Mas Pedro, quando ninguém quis descer do barco, ele foi o primeiro a descer do barco. Iniciativa e envolvimento. Os demais estavam com medo de afundar, o barco se afundar. Mas sem pensar duas vezes, Pedro saiu do barco. Isso é envolvimento. Pedro desceu do barco. Isso é envolvimento. Você há de perceber que só depois de andar alguns metros sobre as águas é que ele pensou no perigo que ele estava correndo de afundar. Mas ele já estava lá. Ele já estava lá. E ele só pensa depois que ele sai e anda sobre as águas. Poxa, o que eu estou fazendo aqui? Mas ele já estava tão envolvido que não tinha mais como voltar atrás. Tanto é que o Senhor Jesus vai lá e pega ele e leva ele de volta por lá. Só Pedro teve a coragem de sair. Só Pedro teve fé para sair do barco. Então, vocês que estão aqui comigo hoje e têm estado comigo, têm a ousadia e a coragem, têm a curiosidade, a iniciativa, o envolvimento. Só Pedro teve coragem de sair do barco para ir para o lugar mais seguro que tinha, para estar perto de Jesus Cristo. Todos sentiram segurança no barco. Pedro sentiu segurança em Jesus Cristo. Isto é envolvimento. Isto é envolvimento. Quantas vezes a gente tem segurança naquilo que as pessoas podem fazer por nós, naquilo que nós temos no dia a dia. Mas Pedro deixa o barco, a segurança do barco, para ir para o lugar mais seguro que tinha, que era Jesus Cristo. E lá com Jesus Cristo, de fato, ele andou sobre as águas. Ele volta para o barco andando sobre as águas. Ele é tirado lá do fundo do poço e volta andando com Jesus. O verdadeiro líder anda segurando nas mãos de Jesus, ou melhor, Jesus anda segurando nas mãos dele, e o líder não deixa de jeito nenhum e caminha com Jesus sobre as águas, desafia a tempestade e vence a tempestade. Pedro não se contentava apenas em ficar distante. Pedro, apesar do perigo, queria estar perto de Jesus. Quer seja andando sobre as águas do mar, quer seja quando Jesus Cristo foi preso, foi apenas ele, mais um discípulo, que entra dentro do sinédrio,
ali onde Jesus estava sendo para ser morto, condenado, né, e morto. Só Pedro e outro discípulo entram lá dentro. Apesar do perigo, ele queria estar lá. Isso é envolvimento. Apesar das dificuldades, ele quer estar lá. Quer estar com Jesus. Quer estar com seus líderes. Quer estar com seus pastores. Quer estar comigo, apóstolo Renato, e com a pastora Maria das Dores. Hoje, eu encerro por aqui. Mas eu disse, não, estamos apenas na metade sobre Pedro. Pedro, a gente tem muito que falar sobre ele. Eu disse que há 3 elementos chaves na constituição de um verdadeiro líder: a matéria-prima certa, as experiências de vida certas e as qualidades de caráter certas. Eu deixo para domingo as outras 2 coisas: experiências de vida certas e qualidade de caráter certas. Próximo domingo, nós vamos estudar, então, sobre a segunda e terceira características dos elementos chaves que nos faz o verdadeiro líder. Experiência de vida certa. Olha, isso aqui é tremendo, tá? Experiência de vida certa e a qualidade de caráter certo. Eu te aguardo domingo. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Ah, você vai me dizer, e a tarefa da próxima semana, apóstolo? Seja curioso, pergunte para o seu pastor tudo que você não sabe. E se ele não souber, fala com ele que vai aprender para te ensinar. E vem para a escola bíblica também nossa aqui. Segunda, tome a iniciativa de fazer alguma coisa que nunca foi feita aí na igreja local. Tome a iniciativa de fazer alguma coisa que nunca ninguém teve coragem de fazer. E sempre alguém está falando, precisa ser feito isso, vá lá e faça você então. E a terceira, se envolva. Se você não faz nada na igreja, se você até hoje não tem liderado, não tem participado de nada, não tem feito nada, se envolva. Essa é a nossa tarefa. Curiosidade, iniciativa e também envolvimento. E mais ainda, meu querido irmão, sempre que o Senhor Jesus chamou Pedro de Simão, é porque ele tinha velha natureza. Quando chamava de Pedro, porque ele era rocha. Ao final desse estudo, que nós ainda estamos aí na metade, a semana que vem eu termino a outra parte, você vai entender que Jesus Cristo quer te fazer um grande líder. E eu estou vendo aqui a Thaís dizendo, irmãos, olha, o link é enviado por um grupo de transmissão, tá? Então, todos que estão no grupo de transmissão recebem, ó, esse casal bonito aqui, ó, eu e a pastora Maria das Dores, eu tenho um link de transmissão do curso. Então, se quem não recebeu o link e quer participar, tem que pedir para entrar no grupo de transmissão. Só mandar para mim no grupo de transmissão. Tanto é que está recebendo que nós temos aí muitas pessoas participando da nossa transmissão. Aqueles que estão em dupla, em trio, tantas pessoas, tem alguns que estão com a igreja reunida juntos, que eu acho que até alguns pastores que estão com a Escola Bíblica Dominical, quiser participar aqui conosco, que a gente participa juntos da Escola Bíblica Dominical, acho que a gente até poderia fazer uma só. Então, gente, só mandar um nome para mim que eu coloco no grupo de transmissão. Eu não tenho condição de mandar de um por um, por isso que eu faço grupo de transmissão e envio para todos. Thaís, você disse que quer falar? Pode falar, por favor. Vai ser uma apóstolo. Tá alto o trem aí, ó. Pronto, é porque a gente está aqui na sala com muitas pessoas, mas era só isso mesmo. É porque alguns irmãos aqui da igreja são a primeira aula, e aí eu acredito que não foi adicionado na lista de transmissão, era só isso que eu queria falar. Pode mandar hoje que a gente vem. Gente, eu espero que vocês estejam aprendendo alguma coisa. Eu estou aprendendo muito com vocês. Então, eu aguardo vocês domingo aqui, hein? Pena que a gente não esteja todo mundo junto para alguém pagar um cachorro quente para a gente comer hoje. Aliás, eu não como cachorro quente, mas pelo menos uma buchada light. Deus abençoe, um grande abraço, até no culto da noite. O Senhor te abençoe. Até lá. Amém. Paz do Senhor para todos. Oi, Paz do bichinho. Senhor. Olha o Craito ali, ó. Paz do Senhor, minhas queridas. Amém. Pai do Senhor, querida. Paz do Senhor, gente. Paz do Senhor. Ave Marli. Amém. Sou eu mesma. Diz como eu sou querida. Glória a Deus por isso. A paz. A paz. Paz do Senhor, meu Senhor. Paz do Senhor. Conhece a voz dela de longe, né?
Que bom ver Tá todos. vendo? Sim. Marli é Gente, uma aqui é benção de isso. Deus, evangelista Marli. Tá vendo? Eu sou uma bênção. Ela é Glória a uma Deus, benção de Deus na aleluia. minha vida. Um Ô, presente de glória. Deus. Tá vendo, Amém. apóstolo? Eu sou uma bênção na minha igreja. Ô, glória a Deus, aleluia. Pode continuar conversando aí, fique à vontade. É uma pessoa maravilhosa que Deus colocou na minha vida sempre para me incentivar. É uma pessoa que eu não tenho nem palavra para explicar. Ô, glória. Isso é lindo de se ouvir, né, não, gente? É, meu Seja amor, uma, você é um exemplo de incentivação. Tchau, gente. Até a próxima aula. Pai Senhor apóstolo. Deus, Senhor Jesus, Deus abençoe, irmãos. Amém. Ai, Jesus, Deus me abençoe.